E se você fosse obrigada a se casar com um homem que não sente nada? E se, no altar, seus olhos encontrassem os de um desconhecido que agora seria seu dono? E se, por trás da frieza dele, existisse algo sombrio, algo que nem ele consegue controlar? Hoje você vai conhecer uma história de tirar o fôlego, onde um general implacável encontra a única mulher que pode fazê-lo ajoelhar. Se você ama histórias cheias de desejo proibido, tensão, romance e redenção, já deixa o like e comenta. Você acredita que um homem frio pode ser domado pelo amor? O vestido pesava sobre seu corpo como um fardo impossível de carregar. Isabela Moretti sentia-se sufocada dentro daquele tecido caro, adornado com pedras e rendas delicadas. O véu caía sobre seus ombros, como uma sombra que a lembrava da prisão que estava prestes a enfrentar. Seu coração pulsava forte, cada batida ecoando a revolta silenciosa que queimava dentro dela. Ela estava prestes a se casar. Mas não por amor. Não porque havia escolhido esse destino. O casamento era uma transação. Uma negociação entre dois homens que pouco se importavam com seus sentimentos. Seu pai, um empresário endividado, havia vendido sua filha para quitar seus erros. E do outro lado do acordo estava Victor Lancaster, o general sem alma. Ninguém desobedecia a Victor. Alto, imponente e dono de uma presença esmagadora, ele era um homem temido, respeitado e, para muitos, admirado. Mas não por Isabela. Para ela, ele era um carrasco. E agora, seria seu marido. O corredor da catedral parecia interminável. Cada passo que dava era como andar em direção a uma jaula, uma sentença da qual não poderia escapar. O salão estava lotado de convidados que murmuravam entre si. O casamento era um espetáculo, um evento grandioso, digno da posição de Victor. Mas, para Isabela, era apenas uma farsa. Seus olhos encontraram o altar. Lá estava ele. Victor Lancaster. Seu terno escuro era impecável, perfeitamente ajustado ao seu corpo largo e musculoso. Seu rosto era duro, os olhos cinzentos cravados nela como se analisassem cada movimento seu. Ele não demonstrava emoção. Não havia ansiedade ou felicidade. Apenas frieza e posse. Quando ela parou ao seu lado, sentiu o impacto de sua presença. O padre iniciou a cerimônia. Mas as palavras pareciam distantes, abafadas pelo som de seu coração acelerado. Então veio a pergunta fatídica. Victor Lancaster, aceita Isabela Moretti como sua legítima esposa? Ele sequer hesitou. Aceito. A voz dele ecoou pela catedral, firme como um comando militar. O ar em seus pulmões ficou pesado. E então, a pergunta caiu sobre ela como uma sentença. Isabela Moretti, aceita Victor Lancaster como seu legítimo esposo? Ela queria gritar que não. Queria correr, fugir, desaparecer. Mas não havia escapatória. Seu pai a venderia quantas vezes fosse necessário. E Victor, ele jamais permitiria que sua noiva fugisse. Ela olhou para ele. Aquele homem nunca aceitaria uma negativa. Seu olhar prendeu o dela, como se já soubesse a resposta antes mesmo de ouvi-la. Ela engoliu seco. Aceito. Os aplausos soaram ao redor, mas Isabela não os ouviu. Ela só sentiu o frio subir por sua espinha quando Victor segurou seu queixo. E então, ele a beijou. Mas não foi um beijo de amor. Foi um selo de posse. Uma marca de território. Os lábios dele tocaram os dela com firmeza, sem paixão, sem doçura. Era um aviso. Ela agora pertencia a ele. E, como se nada tivesse acontecido, ele a soltou. A cerimônia seguiu para a recepção. Mas, ao contrário do que ela esperava, Victor não permaneceu ao seu lado. Ele conversava com outros homens influentes, como se o casamento fosse apenas mais uma formalidade. Para ele, era. Mas para Isabela, era o começo de um pesadelo. Quando a festa chegou ao fim, ela foi levada para a mansão Lancaster. A construção era uma fortaleza de vidro, aço e concreto. Nada ali parecia acolhedor. Apenas imponente e frio,
como o homem que a habitava. Assim que o carro parou, Vitor desceu primeiro. Não ofereceu a mão. Não olhou para trás. Ela engoliu a raiva e o seguiu. O silêncio dentro da casa era esmagador. Apenas os passos dele ecoavam pelo chão de mármore polido. Até que ele se virou. Seu quarto é no final do corredor. O senho dela se franziu. Nosso quarto? Vitor a encarou por um longo momento antes de responder. Eu não divido meu espaço com ninguém. O peito de Isabela apertou. Então, por que me casou comigo? As palavras escaparam antes que ela pudesse se conter. Ele se aproximou, impondo sua presença como um predador. Porque era necessário. A respiração dela falhou. E o que acontece agora? Vai me manter aqui como prisioneira? Vitor riu, um som baixo, sem humor. Você é livre para fazer o que quiser, desde que entenda uma coisa, Isabela. Ele ergueu o queixo dela com um dedo, forçando-a a encará-lo. Você agora me pertence. O ar escapou de seus pulmões. Pertencer a Vitor Lancaster significava uma sentença. Ele a soltou e virou-se. Durma bem, esposa. A porta fechou-se atrás dele. E naquele silêncio absoluto, Isabela percebeu que estava completamente sozinha. Sozinha, com um homem que nunca deveria ter se casado. A noite foi longa. Cada segundo parecia uma eternidade para Isabela. O silêncio da mansão Lancaster pesava sobre ela, como se estivesse presa dentro de uma jaula invisível. Ela não dormiu. Como poderia? O casamento havia acontecido. Ela agora era oficialmente esposa de Vitor Lancaster, um homem cuja presença era sufocante. Ele não a desejava. Não a amava. Para ele, aquele casamento era um contrato e nada mais. Mas para Isabela, era uma sentença sem data de expiração. O dia amanheceu sem aviso. Os raios dourados do sol atravessavam as enormes janelas de vidro, iluminando o quarto luxuoso que mais parecia um quarto de hotel frio e impessoal. Ela se levantou da cama sem pressa. Não havia ninguém para se importar com o que ela faria ou deixaria de fazer. Vestiu um robe fino sobre a camisola branca e saiu do quarto. Os corredores da mansão eram longos, espaçosos, impecáveis. Mas também solitários. Onde estava Vitor? Ela desceu as escadas, encontrando apenas empregados, que a olhavam com respeito silencioso. Ela era a esposa do general. A nova senhora Lancaster. Mas não sentia-se assim. Ao chegar à sala de jantar, encontrou uma mesa farta. Café da manhã digno de um rei. Mas Vitor não estava lá. O senhor Lancaster saiu cedo, senhora. Uma das empregadas informou, com a cabeça baixa. Ótimo. Isabela sentiu uma pontada de alívio. Se ele não estava por perto, talvez ela pudesse respirar. Comeu pouco. A comida parecia sem gosto. E então, decidiu explorar a casa. Caminhou pelo andar térreo, observando os detalhes da mansão. Quadros imponentes, móveis de madeira maciça, esculturas valiosas. Tudo demonstrava riqueza e poder. Mas não havia vida ali. Ao abrir as portas do jardim, encontrou um caminho de pedra que levava a uma imensa piscina. A brisa da manhã era fresca, trazendo um breve momento de paz. Mas durou pouco. Vejo que decidiu explorar a casa. A voz grave e autoritária ressoou atrás dela como um trovão. Isabela congelou. Virou-se lentamente, encontrando os olhos frios de Vitor. Ele estava parado perto da porta, vestindo um uniforme militar preto, botas de couro impecáveis e luvas escuras. Parecia saído de um filme de guerra. Mas não era ficção. Ele era real. Não sabia que precisava de permissão para andar na casa onde moro. Ela respondeu, tentando manter a voz firme. Um canto dos lábios dele se ergueu, como se estivesse se divertindo com a ousadia dela. Enquanto não tentar fugir, pode ir onde quiser. A raiva borbulhou dentro dela. E se eu quiser fugir?
Ele a encarou com intensidade. Então eu vou te buscar. O ar ficou pesado. O olhar dele não era uma ameaça. Era uma promessa. Isabela desviou os olhos, sentindo o sangue ferver. Ele era insuportável. Se não tem mais nada a dizer, eu gostaria de continuar meu passeio. Ela murmurou, cruzando os braços. Vitor deu um passo à frente. O corpo grande e dominante dele parecia preencher todo o espaço entre eles. Você ainda não entendeu, Isabela. Ela ergueu o queixo, desafiadora. O quê? Você é minha esposa. Isso significa que tudo o que acontece com você passa por mim. A respiração dela falhou. Aquela era a vida que a esperava? Um casamento onde ele ditava todas as regras. Eu não sou sua propriedade. Ele inclinou a cabeça, um brilho sombrio nos olhos cinza. Então prove. Ela franziu o senho. O quê? Prove que pode sair daqui sem precisar de mim. Ela o encarou, confusa. Aquilo era um desafio? Ele cruzou os braços. Vá, Isabela. Pegue a porta e saia. O coração dela disparou. Era uma armadilha. E quando eu sair? Você vai me perseguir? Não. Mas em menos de uma hora, perceberá que sua única saída sou eu. O sangue dela gelou. Vitor então deu um passo para trás. A porta está aberta. Ela hesitou por um segundo. Cada fibra do seu corpo dizia para correr. Mas uma dúvida sussurrou em sua mente. E se ele estivesse certo? Seus olhos caíram sobre a imensidão da propriedade Lancaster. A mansão estava localizada em um local afastado da cidade. Não havia carros. Não havia nada além de um portão gigantesco e homens armados patrulhando a área. Ela poderia sair. Mas ir para onde? Seus punhos se fecharam. Vitor a observava, como se já soubesse que ela não iria a lugar nenhum. E ele estava certo. Porque naquele momento, ela percebeu que estava presa. O general não a trancava com correntes. Ele a trancava com controle. Ele sabia que não precisava impedi-la de sair. O mundo lá fora já fazia isso por ele. Isabela deu um passo para trás. Você não me prendeu em uma casa, Vitor. Ele arqueou uma sobrancelha. Não? Ela o encarou com raiva. Você me prendeu em um destino. O ar pareceu se eletrificar entre eles. Mas Vitor não negou. Ele apenas deu meia volta. Bem-vinda ao seu novo mundo, esposa. E sem dizer mais nada, ele desapareceu pela porta. Isabela ficou ali, sozinha, sentindo o peso do que havia acabado de descobrir. Ela não poderia fugir. E a única saída era se tornar mais forte que ele. Isabela não conseguiu sair da mansão. Vitor estava certo. Não havia lugar para onde correr. E, pior que isso, o mundo lá fora não pertencia mais a ela. Ela passou o resto do dia em silêncio. Não trocou mais palavras com ele. Não queria dar a ele o prazer de ver o quanto estava furiosa. A noite chegou rápido. O jantar foi servido no enorme salão da mansão. E Vitor, como esperado, agia como se ela não passasse de um detalhe sem importância. Ele nem sequer olhou para ela enquanto cortava a carne no prato. Mas Isabela sentia a presença dele como um peso esmagador sobre sua pele. Ela não queria ceder. Não queria ser uma esposa submissa que aceitava o destino que ele impôs. E então, tomou uma decisão. Se não podia fugir, aprenderia a jogar o jogo dele. Na manhã seguinte, Isabela acordou com um propósito. Ela não deixaria Vitor ditar as regras. Se ele queria que ela fosse sua esposa, então ele teria que perceber o que significava ter uma mulher como ela ao seu lado. Vestiu um vestido de seda azul claro, leve, fluido, que abraçava suas curvas de maneira discreta, mas elegante. Prendeu o cabelo em um coque bagunçado, deixando alguns fios soltos ao redor do rosto. Olhou-se no espelho e sorriu. Ela podia ser uma prisioneira,
mas não precisava parecer uma. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Vitor no mesmo lugar de sempre. Sentado à cabeceira da mesa, impecável, vestindo um uniforme militar preto que realçava sua imponência. Ele estava lendo um jornal quando Isabela entrou no salão. Mas quando ela passou ao lado dele, sentiu o olhar intenso subir lentamente por seu corpo. Ela fingiu não notar. Mas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Serviu-se calmamente, mantendo os movimentos delicados, quase provocantes. De propósito. Então, finalmente, se sentou. O silêncio reinou por alguns segundos. Até que Vitor quebrou o gelo. Vejo que decidiu se adaptar. A voz dele era baixa, grave. Cheia de um tom de controle absoluto. Isabela ergueu os olhos para ele. Vejo que decidiu falar comigo hoje. Os lábios de Vitor se curvaram em um sorriso irônico. Eu só falo quando tenho algo relevante a dizer. Então o problema é você não ter nada de interessante para ouvir. Vitor estreitou os olhos. Surpreso com a ousadia. Ela não desviou o olhar. Se ele queria provocá-la, ela aprenderia a provocá-lo também. Cuidado com suas palavras, esposa. Ele advertiu, voltando a beber o café. Cuidado você. Isabela retrucou, inclinando-se levemente sobre a mesa. Pode acabar descobrindo que eu não sou tão frágil quanto pensa. Vitor apoiou o copo lentamente sobre a mesa. O olhar cinza fixou-se nela. Veremos. A tensão entre eles era palpável. Como um jogo perigoso de poder e sedução. E Isabela percebeu algo importante: Vitor adorava controle. Se ela quisesse derrotá-lo, precisaria fazê-lo perder o controle. E para isso, precisava se tornar o tipo de mulher que o faria desejar mais do que ele podia suportar. Naquela tarde, Vitor a surpreendeu. Mandou que se arrumasse. Ela ficou desconfiada, mas seguiu as ordens. Vestiu um vestido branco elegante, de tecido leve, e deixou os cabelos soltos. Quando desceu, encontrou Vitor parado na porta da mansão, vestindo um terno preto sob medida. Ele a encarou dos pés à cabeça, sem disfarçar a forma como os olhos deslizaram lentamente por cada curva do corpo dela. Mas não disse nada. Apenas estendeu a mão. Ela hesitou. O toque dele era perigoso. Mas então, ergueu o queixo e aceitou. Os dedos dele eram quentes, firmes, grandes demais sóbrios dela. Um simples toque. Mas parecia fogo contra sua pele. Ele a guiou até o carro. Nenhuma explicação. Nenhuma palavra. O destino era um restaurante luxuoso no centro da cidade. Um lugar reservado, elegante. Eles entraram juntos, e todos os olhares recaíram sobre eles. Casal poderoso. General temido e sua jovem esposa. Isabela sentiu os olhares. Alguns de curiosidade. Outros de inveja. Mas o olhar mais perigoso era o de Vitor. Eles sentaram-se em uma mesa privada, afastada dos demais. O garçom serviu vinho. Vitor pegou a taça, girando o líquido escuro lentamente. Então, ergueu os olhos para ela. Acha que estou tentando te impressionar? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Ela piscou. Está. Os lábios dele se curvaram ligeiramente. Se eu estivesse, já teria conseguido. O coração dela disparou. Ele sempre tinha controle. Sempre sabia exatamente o que dizer para desarmá-la. O que realmente quer, Vitor? Ele ficou em silêncio por um momento. O olhar cinza perfurando o dela. Então, inclinou-se levemente sobre a mesa. A voz baixa e carregada de algo perigoso. Quero que entenda, Isabela. Você pode lutar contra mim o quanto quiser. Mas no final, sempre será minha. O ar ficou denso. A tensão era sufocante. E naquele momento, ela entendeu. Vitor não precisava de correntes para prendê-la. Ele já estava fazendo isso com as palavras. E o pior de tudo?
Algo dentro dela estava começando a gostar disso. A noite caiu sobre a fortaleza do general Victor Lancaster e, com ela, uma tempestade furiosa começou a se formar no céu. Raios cortavam o horizonte, iluminando por segundos as paredes de pedra da imensa propriedade. O vento uivava contra as janelas e a chuva começou a cair com força. Isabella Moretti estava de pé diante da enorme janela do quarto, observando a natureza desabando lá fora. O coração dela batia acelerado, mas não por medo da tempestade. Era pelo homem que estava no mesmo cômodo que ela. Victor estava sentado em uma poltrona de couro escuro, com uma taça de uísque na mão, os olhos fixos nela. Desde que se casaram, ele a mantinha perto, mas ao mesmo tempo inalcançável. Havia algo no olhar dele, algo sombrio, algo proibido. A tensão entre os dois aumentava a cada dia, e Isabella sentia isso como uma energia elétrica no ar. Você não deveria ficar tão perto da janela durante uma tempestade, a voz dele era grave, cortante. Ela se virou, encarando-o. E você não deveria se importar. O tom dela era um desafio, um veneno adocicado. Ele pousou a taça sobre a mesa e se levantou devagar, cada movimento calculado, como um predador prestes a atacar. Eu não me importo, ele murmurou, mas seus olhos diziam outra coisa. Isabella engoliu em seco quando ele começou a se aproximar. Victor Lancaster era um homem perigoso de todas as formas possíveis. Seu poder, sua presença, sua frieza, tudo nele era intimidador. Mas, ao mesmo tempo, algo nela se recusava a recuar. Ela queria provocá-lo. Queria descobrir até onde poderia ir. Então por que está olhando para mim desse jeito? Desafiou, com um sorriso de canto. O maxilar dele se contraiu. Você está brincando com fogo, Isabella. E você tem medo de se queimar, general? O olhar de Victor se estreitou, e antes que ela pudesse reagir, ele já estava a centímetros de distância. Ela prendeu a respiração. Os olhos cinzentos dele estavam cravados nos dela, um turbilhão de emoções sombrias e proibidas. Você quer que eu te prove o que acontece quando alguém brinca comigo? Ele sussurrou, a voz como um trovão abafado. Ela sabia que deveria ter medo. Ele não era um homem comum. Mas em vez de recuar, inclinou o rosto levemente para cima, encarando-o. Quero. Foi a última provocação que ele aguentou. Antes que ela pudesse sequer processar o que estava acontecendo, Victor a puxou com força contra seu corpo. O impacto a deixou sem fôlego, e antes que pudesse protestar, a boca dele tomou a dela em um beijo feroz. Não havia gentileza. Não havia hesitação. Era bruto, intenso, dominador, exatamente como ele era. Isabella sentiu as mãos fortes dele deslizando por suas costas, segurando-a como se pudesse quebrá-la se apertasse mais. O gosto dele era quente, misturado ao uísque que havia bebido momentos antes. Ela deveria empurrá-lo, deveria resistir, mas seu próprio corpo atraiu. Suas mãos foram parar nos ombros largos dele, sentindo a rigidez dos músculos. Ela se perdeu naquele beijo, na forma como ele a possuía sem pedir permissão. Mas, de repente, ele a soltou bruscamente e recuou, respirando pesadamente, os olhos selvagens. Isso nunca mais vai acontecer, rosnou, como se estivesse furioso consigo mesmo. Isabella ainda estava tentando recuperar o fôlego quando o viu se afastar, indo até a porta. O coração dela pulsava como um tambor de guerra. Você pode dizer isso quantas vezes quiser, ela murmurou, ainda sentindo o gosto dele nos lábios, mas você e eu sabemos que é mentira. Ele parou, rígido, sem se virar. Vá dormir, Isabella. E saiu do quarto, deixando-a sozinha, com a certeza de que havia quebrado algo dentro dele. O general sem alma acabava de provar um gosto do que era perder o controle. E isso, mais do que qualquer coisa, o apavorava. A tempestade que começou na noite anterior parecia ter se dissipado, mas dentro de Isabella Moretti, o furacão apenas começava a se formar. Ela acordou com os lábios ainda formigando pelo beijo de Victor Lancaster. Era como se o toque dele ainda estivesse gravado em sua pele, como se seu cheiro ainda a envolvesse.
Mas, ao abrir os olhos e encarar o quarto vazio, a frieza daquela fortaleza voltou a envolvê-la. Vítor não dormiu ali. Ele fugiu. Isabela se levantou, sentindo o corpo quente, inquieto. Algo dentro dela mudará. Não era mais uma prisioneira frágil nas mãos de um general sem alma. Agora, ela queria mais. Não era medo que a mantinha ali. Era certeza de que conseguirá, de alguma forma, provocar algo em Vítor, algo que ele lutava para esconder, mas que estava ali. Um desejo tão violento quanto ele. Ela desceu para o café da manhã e encontrou a sala de jantar vazia. Normalmente, Vítor já estaria ali, cumprindo sua rotina militar de maneira impecável. Mas ele não estava. Nem sequer um vestígio dele. O general saiu cedo, senhora. A voz do mordomo ecoou no cômodo. Claro. Ele fugiu. Mas ela não deixaria que ele simplesmente a ignorasse. O dia passou lento. Isabela tentava manter a cabeça ocupada, mas cada minuto que passava sem vê-lo apenas aumentava a tensão. Quando finalmente a noite caiu, ela soube que não esperaria mais. O general Lancaster poderia correr o quanto quisesse, mas não se esconderia dela dentro da própria casa. Ela caminhou pelos corredores longos e frios da mansão, os saltos ecoando no chão de mármore. Seus dedos tocaram a madeira da porta do escritório dele, e, sem hesitar, empurrou-a. Vítor estava ali. De pé, ao lado da janela, a camisa branca aberta, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando os antebraços fortes. O copo de uísque em sua mão estava quase vazio, e sua expressão era um misto de tensão e tormento. Quando ele percebeu sua presença, seus olhos cinzentos se estreitaram, mas ele não disse nada. Apenas encarou-a, como se pudesse prever exatamente o que estava por vir. Você acha que pode me beijar e depois me evitar? A voz dela saiu baixa, mas cheia de veneno. Ele girou o copo nos dedos, sem desviar o olhar. Foi um erro. Ela soltou uma risada curta, desafiadora. Você acha? A aproximação dela foi lenta, calculada, e ele ficou imóvel, como um leão à espreita, observando a presa se aproximar. Mas dessa vez, Isabela sabia que a presa não era ela. Ela parou na frente dele, os olhos cravados nos dele, desafiando-o a recuar. Você pode repetir essa mentira quantas vezes quiser, Vítor, sussurrou. Mas eu vi a forma como você me olha. Eu senti o que aconteceu naquela noite. Você pode fugir, mas nunca poderá negar. A mandíbula dele se contraiu, e a tensão no ar se tornou insuportável. Você não faz ideia do que está fazendo, sua voz saiu mais rouca, quase um aviso. Ela ergueu o queixo. Então me mostre. Aquilo foi a última coisa que ele suportou. O copo de uísque caiu da sua mão, espatifando-se no chão. E então ele a tomou nos braços, de forma bruta, faminta, colando seus corpos em um choque de eletricidade pura. O beijo não foi suave. Não foi doce. Foi uma explosão. As mãos dele agarraram sua cintura, puxando-a contra ele como se quisesse fundi-los em um só. Ela sentiu os músculos rígidos sob a camisa aberta, sentiu o calor, a urgência. Vítor caminhou com ela para trás até que suas costas batessem contra a parede, e ali, ele a prendeu, como se precisasse impedir que escapasse. Você não sabe no que está se metendo, Isabela, ele rosnou contra sua boca. Ela sorriu entre o beijo. Eu sei exatamente. Então ele a tomou nos braços e a carregou sem esforço até o quarto. O quarto era escuro, iluminado apenas pelo fogo brando na lareira. Vítor a colocou no chão e a olhou, como se estivesse prestes a dizer algo. Mas então, como se desistisse de qualquer controle, avançou. A camisa branca dele foi arrancada, revelando o corpo esculpido por anos de treinamento militar. Ela correu as mãos pelo peito dele, sentindo cada músculo, cada contorno, enquanto ele deslizava os dedos por suas costas, traçando cada curva. Me diga para parar, ele sussurrou contra sua pele. Mas ela nunca faria isso. Os lábios dele desceram pelo pescoço dela, queimando como brasa, enquanto suas mãos a exploravam com reverência e possessão.
Cada toque, cada suspiro, cada gemido escapando entre seus lábios era uma rendição mútua. Victor Lancaster, o homem que nunca se dobrava a ninguém, agora estava completamente à mercê dela. E quando a noite avançou, ele a tomou para si, não com brutalidade, mas com intensidade. Com um desejo. Com algo que ele não ousava admitir, mas que Isabela sentia em cada movimento. Naquela noite, o general sem alma mostrou que, por trás da frieza, havia algo que apenas ela poderia alcançar. E depois daquela noite, nada mais seria igual. O amanhecer encontrou Isabela em meio a lençóis bagunçados, o corpo ainda quente e a mente em um turbilhão. Victor dormia ao seu lado, a expressão relaxada, sem a habitual dureza que sempre o cercava. Pela primeira vez ele parecia vulnerável. Humano. Mas aquilo não duraria. Ela deslizou os dedos suavemente pelo peito dele, sentindo os músculos rígidos sob sua pele. Cada parte dele exalava força, controle, mas agora, dormindo ao seu lado, parecia outra pessoa. Então, como se sentisse seu olhar, Victor abriu os olhos. Os profundos olhos cinza se fixaram nela, e por um breve instante, Isabela viu algo diferente. Algo intenso. Algo que ele jamais admitiria. Mas então, como se um alarme interno soasse dentro dele, sua expressão mudou. A frieza voltou. Ele se levantou de súbito, saindo da cama sem dizer uma palavra. Victor? Ele não respondeu. Apenas pegou sua calça no chão e começou a se vestir, os músculos tensionados, o maxilar trincado. Isabela sentou-se na cama, puxando o lençol contra o corpo. Você vai fingir que nada aconteceu? Sua voz saiu firme, mas no fundo, havia algo dolorido nela. Ele passou a mão pelos cabelos, exalando um suspiro pesado antes de finalmente encará-la. Foi um erro. As palavras cortaram como navalha. A raiva tomou conta dela. Ela sabia que ele estava tentando fugir do que aconteceu, tentando se convencer de que nada tinha mudado. Mas tudo tinha mudado. Um erro? Ela se levantou, segurando o lençol contra o corpo. Então me diga, Victor, quando você me tomou nos braços, quando me beijou, quando me tocou, foi um erro? Ele desviou o olhar, como se cada palavra dela o acertasse com força. Eu não posso me dar ao luxo de sentir. Ela soltou uma risada amarga. Então você é tão covarde assim? Os olhos dele escureceram. Isso não tem nada a ver com covardia, Isabela. Tem a ver com sobrevivência. Eu sou um general. Meu mundo não tem espaço para sentimentos. Ela deu um passo à frente, desafiando-o. Então você vai passar a vida inteira fugindo? Se escondendo atrás desse escudo de frieza? Ele não respondeu. Apenas pegou sua camisa, vestiu-a e, sem dizer mais nada, saiu do quarto. Os dias seguintes foram um inferno. Victor evitava Isabela a qualquer custo. Ele chegava tarde, passava horas trancado em seu escritório e, quando se cruzavam, seus olhos frios fingiam que ela não existia. Mas Isabela não deixaria isso barato. Naquela noite, a casa estava silenciosa. Ela sabia onde ele estava. No salão de treinos, despejando sua frustração contra um saco de pancadas. Ela desceu as escadas e entrou no salão. O cheiro de suor e couro tomava o ambiente. Victor estava sem camisa, as luvas de boxe calçadas, os músculos tensos enquanto socava o saco com força. Ela ficou ali, observando. Cada golpe, cada movimento bruto, revelava que ele estava lutando contra algo dentro de si. Ela se aproximou. Fugir de mim não vai apagar o que aconteceu. Victor parou, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada. Mas ele não a encarou. Volte para seu quarto, Isabela. Ela cruzou os braços. Não. Ele fechou as mãos, como se tentasse se controlar. Não teste meus limites. Ela deu um passo à frente. E se eu quiser testar? Os olhos dele se estreitaram, a mandíbula trincada. O que você quer de mim? Quero que pare de fingir.
Vitor respirou fundo, tentando manter o controle. Isso não é um jogo, Isabela. Ela se aproximou mais, até que seus corpos quase se tocassem. Então pare de jogar. Houve um instante de silêncio. Um instante carregado de tensão, de desejo reprimido. Então, em um movimento rápido, Vitor a empurrou contra a parede, seus olhos queimando de frustração e algo mais perigoso. Você não entende, não é? Sua voz saiu baixa, rouca. Eu não posso querer você. Ela segurou seu olhar. Mas você quer. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse à beira de um precipício. Então, lentamente, sua testa encostou na dela. Você vai me destruir. Ela sorriu. E se for exatamente isso que eu quero? Vitor segurou o rosto dela com as duas mãos, os dedos pressionando sua pele como se tentasse se agarrar a um último vestígio de controle. Mas então, ele cedeu. Os lábios dele tomaram os dela em um beijo feroz, faminto. Não havia mais fugas. Não havia mais mentiras. Naquele momento, ele finalmente aceitou o que já era inevitável. E nada mais o impediria de tê-la completamente. A noite estava fria, mas dentro da mansão de Vitor, o ar estava carregado de tensão. Desde que ele se permitiu ceder ao desejo por Isabela, tudo mudou entre eles. O general, acostumado a ditar regras e controlar cada aspecto da própria vida, agora se via à mercê de algo que não entendia, o sentimento que crescia por ela. Ele não dizia nada, não admitia nada, mas Isabela via em cada olhar, em cada toque, o quanto ele estava se prendendo a ela sem sequer perceber. Naquela noite, a mansão estava cheia. Oficiais de alto escalão e convidados importantes estavam reunidos para um evento político. Isabela, pela primeira vez, seria apresentada oficialmente como a esposa do general Lancaster. Ela desceu as escadas devagar, seu vestido preto justo realçando suas curvas, os cabelos presos de forma elegante, o pescoço nu chamando a atenção. Quando os olhos de Vitor pousaram nela, algo dentro dele se acendeu. Ela estava absolutamente deslumbrante. Mas o que mais o incomodou foi o fato de que não era o único a notar. Isabela desfilou pelo salão como se pertencesse àquele mundo, mas a verdade era que ela estava se divertindo ao ver Vitor se remexer a cada olhar que outro homem lançava para ela. E então, aconteceu. Um oficial, jovem e charmoso, se aproximou dela. Ele se apresentou como Capitão Alencar, um homem de sorriso fácil e olhos cheios de interesse. Você parece deslocada aqui, ele comentou, segurando uma taça de vinho e oferecendo a ela. Isabela sorriu. Talvez porque eu esteja. O capitão inclinou a cabeça. Curioso. Eu esperava que a esposa do general Lancaster fosse mais reservada. Ela ergueu a sobrancelha. E por que esperava isso? Ele riu. Bem, ele não é exatamente conhecido por ser um homem caloroso. Isabela sorriu. Talvez você não o conheça tão bem quanto pensa. Foi naquele momento que Vitor apareceu. Ele se colocou ao lado dela, a presença esmagadora, os olhos cinza carregados de fúria silenciosa. Capitão Alencar, ele cumprimentou, a voz baixa, controlada, mas Isabela sabia que por dentro, ele estava em chamas. General Lancaster, Alencar respondeu, um brilho de provocação nos olhos. Estava apenas conversando com sua esposa. Vitor ignorou a provocação e segurou Isabela pela cintura, possessivo, puxando-a para perto. Minha esposa não precisa de novas amizades. Alencar riu baixo. Não sabia que o general era um homem tão ciumento. Vitor apertou a cintura de Isabela, seu toque queimando a pele dela através do tecido fino do vestido. Não sou ciumento. Sou apenas um homem que sabe exatamente o que é dele. Isabela sentiu o corpo inteiro se arrepiar com aquela afirmação. Alencar ergueu as mãos em um gesto de rendição, ainda sorrindo. Claro, general. Boa noite. Ele se afastou, mas a tensão ficou. Vitor se virou para Isabela, os olhos brilhando de raiva e algo mais intenso. Você gostou disso, não gostou? Ela ergueu o queixo. Gostei do quê?
De ter uma conversa normal com alguém que não me trata como propriedade? Os olhos de Vitor estreitaram. Você está brincando com fogo. Ela sorriu. E você está com medo de se queimar? Ele não respondeu. Apenas pegou sua mão e a arrastou pelo salão, atravessando a multidão até os corredores mais vazios da mansão. Assim que estavam sozinhos, Vitor a empurrou contra a parede, o corpo pressionando o dela. Nunca mais olhe para outro homem daquela forma. Os olhos de Isabela brilharam com desafio. E se eu olhar? O que você vai fazer? Ele segurou o queixo dela, obrigando-a a encará-lo. Eu vou lembrá-la de quem você pertence. A respiração dela ficou presa na garganta. Eu não sou um objeto, Vitor. Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, depois pelo pescoço, os olhos escurecendo. Não, você não é. Você é minha. Ela engoliu em seco. E o que isso significa para você? Houve um silêncio. E então, como se algo dentro dele finalmente se quebrasse, Vitor a beijou. Mas não era um beijo como os anteriores. Este era feroz, desesperado. Como se ele estivesse provando para si mesmo que ela era dele. Isabela agarrou os cabelos dele, puxando-o para mais perto, o corpo derretendo contra o dele. Quando o beijo terminou, Vitor encostou a testa na dela, ofegante. Eu não sei como parar isso. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, obrigando-o a encará-la. Então pare de tentar. Ele fechou os olhos por um instante. Você vai me destruir, Isabela. Ela sorriu. Ou talvez eu apenas esteja salvando você. Ele não respondeu. Apenas a puxou para seus braços novamente, como se naquele momento, finalmente aceitasse que nunca mais poderia soltá-la. Vitor Lancaster nunca teve medo de nada. Desde que se entendia por gente, aprendeu que o medo era uma fraqueza que não podia se dar ao luxo de ter. Ele enfrentou batalhas, liderou exércitos, tomou decisões que homens comuns jamais suportariam carregar nos ombros. Mas agora, parado diante de Isabela, sentia o que nunca havia permitido sentir: pavor. Pavor de perdê-la. Depois do que aconteceu na noite anterior, depois do beijo que selou o que ele tentava negar há tanto tempo, Vitor percebeu que não havia mais volta. Isabela não era apenas uma esposa imposta. Ela era sua. Só que isso significava que ele também era dela, e essa era a parte que o aterrorizava. Ele não conseguia dormir. Passou a madrugada caminhando pelos corredores da mansão, revivendo cada segundo do que havia acontecido entre eles. Cada olhar, cada provocação, cada toque. Ela o desafiava, o incendiava, e o pior de tudo, ela fazia com que ele desejasse mais. Mais dela. Mais do que nunca permitiu ter. Na manhã seguinte, Vitor decidiu que precisava de distância. Tentou se convencer de que precisava restabelecer o controle sobre si mesmo, que não podia se permitir ser vulnerável. Mas Isabela não facilitou. Ela entrou no escritório dele sem bater, como se tivesse o direito de estar ali. E talvez tivesse. Vitor ergueu os olhos lentamente, encontrando os dela. O que foi? Ele perguntou, a voz baixa, controlada. Isabela cruzou os braços. Vai fingir que nada aconteceu? Ele apertou a mandíbula. Nada aconteceu. Ela riu, incrédula. Nada? Então me diz por que você está agindo assim. Por que me evita? Vitor se levantou, caminhando até a janela, sem coragem de encará-la. Eu não estou te evitando. Apenas estou ocupado. Isabela balançou a cabeça. Você pode enganar a todos com essa máscara de homem frio, Vitor, mas não a mim. Eu vi a forma como me beijou ontem. Eu vi como seu olhar mudou. Eu senti. Ele fechou os olhos, a respiração pesada. Você não entende. Então me faça entender. Vitor se virou, e pela primeira vez, havia algo além de controle em seu olhar. Havia dor. Eu não sei amar, Isabela. Nunca aprendi. O coração dela apertou.
O amor não é algo que se aprende, Vitor. É algo que se sente. Ele riu, sem humor. Eu não fui feito para isso. Ela se aproximou, lenta e determinada. Isso é o que você se convenceu a acreditar. Mas me diz uma coisa, quando me viu conversando com outro homem, o que sentiu? Os olhos dele escureceram instantaneamente. Raiva. Por quê? Porque você é minha. Ela sorriu. Isso, Vitor. Isso não é posse. Isso é sentimento. Você só não sabe como chamá-lo. Ele passou as mãos pelos cabelos, irritado. Não posso. Eu não posso me entregar a isso. Isabela suspirou. Então vai continuar fugindo de mim? Vai continuar fugindo de si mesmo? Ele não respondeu. Ela se aproximou mais, ficando tão perto que ele sentiu o perfume suave que o enlouquecia. Eu posso viver sem você, Vitor. Mas posso apostar que você não pode viver sem mim. Foi a gota d'água. Ele a puxou pela cintura, prendendo-a entre seu corpo e a mesa de madeira maciça. Você acha que pode me testar desse jeito? Ela sorriu. Eu não preciso testar. Eu já sei a resposta. Vitor olhou para ela como se estivesse à beira de um precipício. E então, se jogou. Seus lábios tomaram os dela com intensidade, como se finalmente estivesse aceitando o que evitou por tanto tempo. As mãos firmes deslizaram por suas costas, segurando-a contra ele, enquanto o beijo se aprofundava. Quando se separaram, Isabela olhou dentro dos olhos dele. Eu nunca quis te mudar, Vitor. Só quis que você visse que não precisa ser tão sozinho. Ele suspirou, encostando a testa na dela. Você quer tanto assim um homem quebrado como eu? Ela sorriu. Eu quero você. Ele fechou os olhos por um instante, antes de soltá-la lentamente. Me dá tempo. Ela assentiu. Mas não muito. Eu não vou esperar para sempre. Vitor observou Isabela sair do escritório, deixando para trás um homem que, pela primeira vez na vida, queria correr atrás de algo. E esse algo era ela. Nos dias seguintes, Vitor tentou entender o que estava acontecendo consigo mesmo. Ele a observava de longe, via como ela trazia vida à sua casa, como iluminava os espaços apenas com sua presença. Ele percebia como o cheiro dela já estava impregnado nos lençóis, como sua risada ecoava em sua mente mesmo quando ela não estava por perto. E percebeu algo que nunca achou possível. Ele a amava. Não sabia quando aconteceu, nem como. Só sabia que era real. Mas será que merecia isso? Uma noite, ele a encontrou no jardim, sozinha, olhando para o céu. Pensativa? Ele perguntou. Ela sorriu, sem virar o rosto. Um pouco. Ele se aproximou. Sobre o quê? Sobre o futuro. Vitor ficou tenso. Você está pensando em ir embora? Ela virou-se para ele, seus olhos brilhando sob a luz da lua. Eu estou pensando no que vai acontecer se eu ficar. Houve um longo silêncio. Então, Vitor fez algo que nunca fez antes. Ele segurou a mão dela. Se você ficar, eu prometo que tentarei. Ela franziu a testa. Tentar o quê? Ele respirou fundo. Ser o homem que você merece. Os olhos de Isabela encheram-se de emoção. Ela sorriu. Já é um começo. E, pela primeira vez, Vitor sentiu que talvez, apenas talvez, o amor não fosse um campo de batalha do qual precisasse fugir. Talvez fosse a única luta que ele realmente queria vencer. Vitor Lancaster não era um homem de palavras. Nunca foi. Ele comandava exércitos, impunha respeito e era temido até pelos mais fortes. Mas agora, parado diante de Isabela no jardim iluminado pela lua, ele percebeu que palavras não seriam suficientes. Ela segurava sua mão. Uma coisa tão simples, mas que carregava um peso imenso. Ele nunca deu sua mão a ninguém. Nunca permitiu que alguém se aproximasse tanto. Mas ali estava ela.
firme, presente. E ele estava disposto a tentar. No entanto, Vitor sabia que apenas palavras não bastariam para uma mulher como Isabela. Ela não queria promessas vazias, não queria migalhas. Queria tudo. E, pela primeira vez, ele também queria tudo. A brisa fria da noite envolvia os dois quando ele apertou os dedos dela entre os seus, puxando-a levemente para perto. Vem comigo, disse, sua voz mais baixa do que de costume. Isabela hesitou por um instante, mas depois assentiu. Vitor a conduziu pela casa silenciosa, subindo as escadas até seu quarto. Uma porta que ela nunca atravessou. Até agora. Ele abriu a porta devagar, deixando-a entrar primeiro. O ambiente era tão imponente quanto o próprio dono. Tudo organizado, luxuoso, mas frio. Sem vida. Exatamente como ele costumava ser. Até agora. Ele fechou a porta atrás deles, e quando Isabela se virou para encará-lo, ele a puxou para si, suas mãos firmes segurando sua cintura. Não quero mais fugir, confessou, sua testa tocando a dela. Mas eu preciso que você me ajude a lembrar como é sentir. O coração de Isabela acelerou. Eu nunca quis que você fosse outra pessoa, Vitor. Eu só quero que pare de lutar contra o que já está dentro de você. Ele a encarou intensamente, como se estivesse tentando decifrar algo que nunca entendeu antes. Então, sem mais hesitação, selou a distância entre eles. O beijo não foi apressado, nem feroz como das outras vezes. Foi profundo, intenso, mas diferente. Não era apenas desejo. Era necessidade. Vitor a segurava com um cuidado que jamais imaginou ter dentro de si, suas mãos deslizando pelas curvas dela como se estivessem memorizando cada detalhe. Isabela retribuiu, suas unhas arranhando de leve a nuca dele, provocando um suspiro rouco que ele não conseguiu conter. Aos poucos, as camadas de armadura invisíveis que ele usava começaram a cair. Ele já não era o general implacável. Não era o homem que impunha regras e controle. Ali, naquele momento, ele era apenas um homem. Um homem que finalmente se permitia sentir. O tempo pareceu parar enquanto Vitor a guiava até a cama, seus olhos nunca deixando os dela. Ele queria que ela soubesse que aquilo não era apenas mais um momento. Eu nunca fiz isso assim antes, ele admitiu, sua voz mais baixa, mais vulnerável. Assim como? Ela perguntou suavemente. Ele roçou os lábios nos dela, sua respiração quente contra a pele dela. Com o coração. Os olhos de Isabela brilharam, e naquele instante, tudo o que ela queria era que ele entendesse que já não estava sozinho. A noite foi lenta. Diferente. Vitor não se apressou como antes, não tomou como um conquistador. Ele se entregou. Pela primeira vez, ele não apenas reivindicava. Ele dava. Dava a Isabela algo que nunca deu a ninguém. E no silêncio da madrugada, enquanto ela dormia em seus braços, ele percebeu. Ele a amava. E isso mudava tudo. Na manhã seguinte, Vitor acordou antes do sol nascer. Ele permaneceu na cama por um longo tempo, observando Isabela dormir. Seu peito apertava. Ele não sabia como lidar com aquilo. Ele, o homem que nunca amou, agora estava completamente à mercê dela. E se ela o abandonasse? E se ela percebesse que ele não sabia ser o que ela precisava? Ele deslizou os dedos pelo cabelo dela, como se tentasse se convencer de que ela era real. Mas então, um pensamento frio tomou conta de sua mente. Seus inimigos já tentaram usá-lo de todas as formas. Mas agora, ele tinha uma fraqueza. Isabela era sua fraqueza. E se alguém tentasse usá-la contra ele? Vitor se vestiu sem fazer barulho, saiu do quarto e foi direto para seu escritório. Precisava garantir que Isabela estivesse segura. Ele fez algumas ligações. Reforçou a segurança ao redor da propriedade. Mas não importava quantos guardas ele colocasse lá fora. O medo continuava dentro dele. Ele precisava protegê-la de si mesmo. Isabela acordou e percebeu que estava sozinha na cama.
Levantou-se e caminhou pela casa até encontrá-lo no escritório. Você saiu cedo, ela disse, sua voz ainda carregada de sono. Vitor se virou lentamente para encará-la. Eu tinha coisas a resolver. Ela cruzou os braços. Isso é seu jeito de se afastar de mim de novo? Ele suspirou. Não estou me afastando. Então o que é? Ele hesitou, mas depois respondeu. Eu preciso garantir que você esteja segura. Isabela franziu a testa. Do que você está falando? Ele se aproximou, segurando seu rosto entre as mãos. Eu nunca me importei com ninguém antes, Isabela. Mas agora, você é tudo o que importa. Os olhos dela se suavizaram. E isso te assusta? Ele riu, sem humor. Apavora. Ela colocou as mãos sobre as dele. Então aprenda a viver com isso. Porque eu não vou a lugar nenhum. Vitor respirou fundo. Eu preciso te proteger. Ela sorriu de leve. Então me proteja, mas não me afaste. Ele a puxou para um abraço apertado, como se tentasse gravar aquela sensação em sua alma. Porque sabia que, depois daquela noite, depois daquela entrega, nunca mais seria o mesmo. E, pela primeira vez, ele estava feliz por isso. A noite anterior ainda estava viva em cada centímetro do corpo de Vitor. Ele nunca havia se entregado daquela forma. Nunca havia sentido a necessidade avassaladora de proteger, cuidar e, ao mesmo tempo, possuir alguém da maneira como agora desejava Isabela. Ela tinha se tornado seu maior ponto fraco. E isso o aterrorizava. A manhã veio com um silêncio estranho. Ele permaneceu ao lado dela na cama, observando-a dormir, memorizando a forma como seus cabelos ruivos se espalhavam pelo travesseiro. Seu peito subia e descia suavemente, completamente relaxado, alheio ao turbilhão que tomava conta dele. Vitor sabia que seu mundo não era seguro. Nunca foi. E agora, com Isabela ao seu lado, ele não poderia se dar ao luxo de cometer erros. Mas então, os olhos dela se abriram lentamente, focando nele. Você está me observando, ela murmurou, a voz carregada de sono. Ele traçou uma linha imaginária em seu rosto, do queixo até os lábios, sem responder. O que foi? Ela perguntou, notando a tensão no olhar dele. Vitor respirou fundo. Preciso sair por algumas horas. A expressão de Isabela mudou. Me afastando de novo. Ele fechou os olhos por um instante antes de responder. Não estou indo embora. Mas há coisas que preciso resolver. Isabela o encarou por alguns segundos antes de se sentar na cama. Vitor, se você vai fugir de mim todas as vezes que isso ficar sério, talvez seja melhor nem termos começado. Ele sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe no peito. Ela estava errada. Ele não queria fugir. Ele queria protegê-la. Mas como poderia fazer isso sem parecer fraco? Vitor saiu da casa e se dirigiu ao quartel. Precisava garantir que Isabela estivesse segura. Ele reforçaria a segurança ao redor da mansão, mesmo que ela não soubesse. Mas ao chegar ao quartel, foi recebido por um de seus soldados com uma notícia preocupante. General, temos um problema. Vitor franziu o senho. O que houve? O soldado hesitou. Um grupo de repórteres conseguiu informações sobre seu casamento. Eles querem saber quem é Isabela. Vitor sentiu o sangue ferver. Ele sempre foi discreto. Sempre manteve sua vida pessoal longe dos holofotes. Mas agora, havia um nome, um rosto. Alguém poderia usá-la contra ele. A raiva cresceu dentro dele como um incêndio incontrolável. Descubram quem vazou essas informações e silenciem essa história, ele ordenou, sua voz cortante como lâmina. O soldado assentiu e saiu apressado, mas Vitor permaneceu ali, olhando para o nada, sentindo que, pela primeira vez, estava perdendo o controle. De volta à mansão, Isabela sentia um aperto no peito. Desde que conheceu Vitor, sabia que ele era um homem complicado,
mas não esperava que ele fosse se fechar completamente depois de terem finalmente se entregado um ao outro. Ela não estava disposta a aceitar isso. Não depois de tudo que aconteceu entre eles. Levantou-se, vestiu-se e desceu as escadas determinada. Encontrou um dos soldados de Vítor e ordenou: "Quero que me levem ao quartel agora." O homem hesitou. "Senhora, o general deixou ordens claras para que a senhora não saísse da propriedade sem escolta." Ela ergueu uma sobrancelha. "Então você pode me escoltar." O soldado respirou fundo, ciente de que contrariar a esposa do general não era uma opção inteligente. Quando Isabela chegou ao quartel, encontrou Vítor no centro do pátio, dando ordens aos seus soldados. A visão dele de uniforme, as mangas dobradas revelando os antebraços fortes, o semblante sério, tudo aquilo a fez engolir em seco. Ele exalava autoridade. Poder. Mas ela não se intimidaria. Vítor a viu e imediatamente fechou o rosto. "O que está fazendo aqui?" Ela cruzou os braços. "Eu que deveria perguntar isso. Você saiu sem explicações e esperava que eu simplesmente aceitasse?" Ele respirou fundo, mas seu olhar não suavizou. "Isabela, esse não é um lugar para você." "Meu lugar é ao seu lado," ela rebateu sem hesitar. "Ou você pretende fugir para sempre?" O silêncio entre eles foi ensurdecedor. Os soldados ao redor perceberam a tensão e se afastaram discretamente. Vítor avançou até ela, sua postura rígida. "Não estou fugindo," ele murmurou, sua voz baixa demais para que outros ouvissem. "Então me diga o que está acontecendo," ela insistiu. Ele hesitou por um instante, mas então, puxou-a pelo braço e a levou para seu escritório. Fechou a porta atrás deles e se virou, cruzando os braços. "Descobriram sobre você." Ela franziu a testa. "O quê?" "A imprensa. Eles sabem que somos casados." Isabela piscou, surpresa. "E qual o problema?" Vítor passou a mão pelos cabelos, exasperado. "Eu sempre mantive minha vida privada longe dos holofotes. Agora, qualquer inimigo pode usar você contra mim." Ela respirou fundo, se aproximando dele. "Vítor, você não pode controlar tudo. Não pode me esconder do mundo." Ele cerrou o maxilar. "Mas eu posso protegê-la." Isabela pousou as mãos no peito dele. "Não preciso de proteção contra algo que não é uma ameaça real, preciso que você confie em mim. Que confie em nós." Ele fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra algo dentro de si. E então, de repente, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou com uma intensidade avassaladora. O beijo foi uma mistura de desespero e desejo. Como se ele estivesse tentando transmitir tudo o que não conseguia dizer em palavras. Ele a puxou para mais perto, suas mãos deslizando por sua cintura, segurando-a como se estivesse se agarrando à única coisa que realmente importava. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Eu não sei como fazer isso," Vítor admitiu, sua voz rouca. "Não sei como amar alguém e não sentir medo de perder." Isabela sorriu suavemente. "Então aprenda comigo." Vítor ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente soltar um suspiro longo. "Eu estou tentando." Ela tocou seu rosto, os olhos cheios de ternura. "Então pare de fugir." Ele assentiu lentamente. E, pela primeira vez, Vítor Lancaster percebeu que talvez estivesse pronto para isso. Pronto para deixar de ser apenas o general implacável. E se tornar apenas um homem. Um homem que amava. Vítor Lancaster sempre soube que sua vida seria feita de batalhas. Ele não era o tipo de homem que acreditava em finais felizes. Mas, naquele momento, com Isabela nos braços, sentia que estava em uma luta diferente. Ela o desafiava de maneiras que ninguém jamais ousara. E o pior: ele não queria que ela parasse. Mas o medo ainda estava ali. Ele não podia se dar ao luxo de amá-la, porque amar significava se tornar vulnerável. Ele estava pronto para uma guerra, mas não estava pronto para perdê-la. Naquela noite,
Ao voltarem do quartel, a tensão ainda estava presente. Isabela queria se sentir mais próxima dele, mas Vitor mantinha uma barreira invisível entre os dois. Ele ligou a televisão enquanto tirava a fivela do cinto do uniforme, os olhos semicerrados ao ver a manchete no jornal noturno. General Vitor Lancaster, o homem mais temido do país, casado em segredo? A raiva o atingiu como um soco. Eu mandei apagarem essa história. Ele rosnou, desligando a TV com um movimento brusco. Isabela, sentada na cama, cruzou os braços. Você realmente achou que poderia esconder isso para sempre? Ele virou-se para ela, o maxilar travado. Meu mundo não é seguro. Agora que sabem sobre você, podem tentar usá-la para me atingir. Ela se levantou e caminhou até ele. Você fala como se eu fosse sua fraqueza, Vitor. Ele segurou seu rosto, os olhos ardendo com um sentimento desconhecido. Você é. O silêncio preencheu o quarto. Vitor estava acostumado a dar ordens, a ter o controle. Mas ali, diante daquela mulher, ele não era o general. Era apenas um homem. Nos dias seguintes, Isabela percebeu que Vitor estava diferente. Ele não a tratava mais com frieza, mas também não dizia o que sentia. Ela sabia que ele a amava. Via nos olhos dele, no toque intenso de suas mãos, na forma como a protegia. Mas precisava ouvi-lo dizer. Então, naquela manhã, quando ele saiu para uma reunião, ela tomou uma decisão. Saiu sozinha, sem seguranças, e foi até um café no centro da cidade. O que ela não sabia era que essa decisão mudaria tudo. Vitor chegou ao quartel sentindo-se inquieto. Algo estava errado, mas não sabia o que. Foi então que um de seus soldados entrou apressado. General, temos um problema. Ele se virou, franzindo o senho. O que foi? O soldado engoliu seco. Sua esposa saiu da mansão. Sozinha. A fúria subiu como um incêndio. O quê? Seu coração disparou. O perigo era real. Ele havia tentado protegê-la, mas agora ela estava vulnerável. Sem perder tempo, ele pegou as chaves do carro e saiu a toda velocidade. Ele precisava encontrá-la. Sentada no café, Isabela aproveitava sua liberdade. Sentia-se bem por fazer algo por conta própria. Mas sua paz durou pouco. Um homem se sentou à sua frente sem ser convidado. Ele usava um terno caro e um sorriso presunçoso. Então, você é a mulher que domou o general? Ela sentiu um arrepio de alerta. Quem é você? O homem inclinou-se para a frente. Alguém que pode te oferecer um futuro melhor. O medo começou a crescer dentro dela. Foi quando uma sombra surgiu atrás do homem. Vitor. O ar entre eles se tornou pesado. Vitor agarrou o homem pela gola do terno e o ergueu da cadeira. Você acha que pode se aproximar da minha mulher? O café inteiro ficou em silêncio. O homem riu, como se não tivesse medo. Você não pode me tocar, general. Há testemunhas. Vitor o encarou, os olhos sombrios. Eu não preciso te tocar agora. Mas você nunca mais chegará perto dela. Ele o soltou com um empurrão e puxou Isabela pela mão. Ela mal teve tempo de reagir antes de ser colocada no carro. No caminho de volta, o silêncio era ensurdecedor. Até que Vitor parou o carro bruscamente na estrada deserta. Olhou para ela. Isabela sentiu o coração acelerar. Por que parou? Ele segurou seu rosto com firmeza, os olhos intensos. Porque estou cansado de fingir. Ela engoliu seco. Fingir o quê? Fingir que posso te afastar. Fingir que não te amo. As palavras atingiram como um choque. Vitor Lancaster, o homem mais frio do mundo, acabará de confessar o que ela tanto esperava ouvir. Lágrimas brotaram em seus olhos. Então pare de fugir. Ele puxou-a para um beijo intenso, repleto de tudo o que ele tentou esconder. E naquele momento, Isabela soube. O general estava rendido.
Victor Lancaster não era um homem acostumado a perder batalhas. Mas ali, diante de Isabela, ele se sentia completamente rendido. Ele não lutava contra exércitos, mas contra algo muito mais perigoso, o próprio coração. O beijo que havia selado sua confissão ainda queimava em sua pele. O gosto dela ainda estava em seus lábios. Mas agora, de volta à mansão, ele sabia que precisava fazer mais. Não bastava apenas dizer as palavras. Ele precisava provar que era capaz de amar. O silêncio entre eles era pesado quando entraram no quarto. O fogo que queimava nos olhos de Victor denunciava a tensão que ainda pairava entre os dois. Isabela sabia que ele estava se segurando, tentando manter o controle. Mas ela não queria que ele se segurasse. Não mais. Ela deu um passo à frente, erguendo o rosto para encará-lo. O que acontece agora? Victor passou a língua pelos lábios, como um predador prestes a dar o bote. Agora, não há mais volta. Ele avançou sobre ela, e quando seus lábios se encontraram, não havia mais resistência, apenas um desejo bruto e incontrolável. Ele a tomou nos braços, a carregando até a cama como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E naquela noite, pela primeira vez, ele não se conteve. Não teve medo de tocá-la com carinho, de beijá-la como se fosse o último homem da terra. E Isabela? Ela se entregou a ele completamente, sabendo que, a partir dali, não poderia mais viver sem aquele homem. Na manhã seguinte, Isabela acordou nos braços de Victor, seu corpo ainda sentindo as marcas da noite anterior. Mas havia algo diferente nele. Ele a observava em silêncio, o olhar intenso, quase hipnotizado. O que foi? Ela perguntou, tocando o rosto dele. Ele hesitou por um segundo, depois disse: Eu não sei o que seria de mim sem você. Aquelas palavras fizeram algo dentro dela derreter. Victor Lancaster, o homem que não sabia amar, estava finalmente se abrindo. Mais tarde, enquanto caminhavam pela propriedade, um soldado se aproximou e parou abruptamente ao ver algo inédito, Victor sorrindo. General? O senhor está bem? Victor franziu a testa. Por que não estaria? O soldado coçou a cabeça, confuso. É que, nunca o vimos assim antes. Isabela segurou o riso, enquanto Victor olhava para ela com um brilho diferente nos olhos. Acostumem-se, ele disse, puxando-a pela cintura. Apesar da mudança, Victor ainda tinha sua natureza possessiva. Durante um jantar, um dos oficiais da base ousou elogiar Isabela. Você é uma mulher de sorte por ter se casado com o general. Victor estreitou os olhos. Na verdade, sou eu quem tem sorte. A resposta pegou todos de surpresa. Mas Isabela sorriu, sabendo que, por trás da pose dura, ele estava completamente apaixonado. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam na varanda da mansão, Victor segurou a mão de Isabela. Eu quero que você fique comigo. Para sempre. Ela ergueu o rosto para ele, os olhos brilhando. Você está me pedindo em casamento de novo? Ele sorriu de canto. Sim. Mas desta vez, por amor. O coração de Isabela disparou. O general finalmente havia se rendido. E agora, eles tinham um futuro juntos. O sol nascia sobre a imponente mansão de Victor Lancaster, mas o calor que queimava dentro de Isabela não tinha nada a ver com o clima. Ela acordou antes dele, seu corpo ainda marcado pela intensidade da noite anterior. Pela primeira vez, ela não estava sozinha naquela cama fria. Pela primeira vez, ele não a tinha afastado depois do desejo. Ela virou o rosto devagar e encontrou Victor dormindo ao seu lado. Era a primeira vez que o via assim, vulnerável, tranquilo, quase humano. Seu peito subia e descia suavemente, os músculos relaxados sob a luz fraca da manhã. Seu coração apertou ao perceber como aquele homem, que um dia jurou não sentir nada, agora parecia tão diferente. Ela não resistiu e deslizou os dedos suavemente pelo rosto dele. Mas no instante em que o tocou, os olhos dele se abriram. Cinza. Profundos. Intimidantes. O que está fazendo?
A voz dele soou rouca, preguiçosa, carregada de um desejo disfarçado. Observando você, ela sorriu. Ele estreitou os olhos, puxando-a pela cintura. E o que viu? Ela hesitou por um momento. Um homem que finalmente se entregou. Ele não respondeu de imediato. Seus dedos deslizaram para a nuca dela, segurando-a com firmeza. Não se engane, Isabela. Ainda sou o mesmo homem. Mas ela viu a verdade por trás da máscara. Não. Você não é. Ele abriu a boca para retrucar, mas em vez disso, a beijou com uma intensidade que roubou seu fôlego. Mais tarde, enquanto Isabela caminhava pelos jardins, sentindo a brisa fresca da manhã, um pensamento a atormentava. Vítor a amava. Ela sabia disso agora. Mas e se tudo desmoronasse? E se ele percebesse que ainda era um homem frio, incapaz de amar como ela precisava? O medo se instalou em seu peito como um veneno. Ela parou diante do lago e fechou os olhos. Ela não podia se dar ao luxo de ter dúvidas agora. Não quando tinha Vítor. Mas será que ele era capaz de lutar pelo amor dela até o fim? Vítor percebeu a mudança em Isabela ao longo do dia. Ela estava pensativa, distante, algo que ele não suportava. No final da tarde, ele a encontrou na biblioteca, sentada em uma poltrona, mordendo o lábio inferior como se estivesse perdida em pensamentos. Ele se aproximou sem fazer barulho, mas ela sentiu sua presença. No que está pensando? Ele perguntou, cruzando os braços. Ela hesitou. Em nós. Ele arqueou a sobrancelha. Isso deveria ser uma coisa boa, certo? E se? Ela hesitou, depois levantou o olhar para ele. E se um dia você perceber que não consegue me amar como eu preciso? A expressão dele se fechou na mesma hora. O que você quer dizer com isso? Ela suspirou, levantando-se devagar. Quero dizer que, por mais que eu veja mudanças em você, ainda tenho medo de que, um dia, você acorde e perceba que esse não é o homem que quer ser. Vítor ficou em silêncio por um momento. Então, sem aviso, ele a puxou para perto, seus dedos apertando sua cintura. Escute bem, Isabela, a voz dele era baixa, grave. Eu nunca quis mudar. Nunca. Mas você entrou na minha vida como uma tempestade e destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. Ela engoliu em seco. E isso é bom ou ruim? Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, traçando a linha do maxilar. No começo, achei que era ruim. Mas agora, ele pressionou os lábios contra os dela, em um beijo lento, possessivo. Agora, não consigo mais imaginar minha vida sem você. Os olhos dela brilharam. Então me prove. Ele franziu a testa. O que quer dizer? Ela sorriu de lado. Quero que me mostre que está disposto a lutar por nós. Vítor estreitou os olhos. Você está me desafiando, Isabela? Estou. Ele passou a língua pelos lábios, analisando-a. Então, um sorriso perigoso surgiu em seu rosto. Então eu aceito o desafio. Naquela noite, Vítor levou Isabela para um dos campos de treinamento da base. O que estamos fazendo aqui? Ela perguntou, confusa. Ele pegou algo dentro do bolso e estendeu para ela. Um pequeno medalhão de ouro. Ela franziu a testa. O que é isso? Esse medalhão pertence ao homem que mais confio na vida, ele disse, sua voz carregada de emoção. Meu mentor. Ele me ensinou tudo. Sobre batalhas, estratégia, e sobre nunca confiar em ninguém. Os olhos de Isabela se arregalaram. Então por que está me dando isso? Ele segurou o rosto dela com as mãos. Porque você é a única pessoa neste mundo que eu confio. O coração dela disparou. Ela pegou o medalhão com dedos trêmulos, sentindo o peso dele em sua palma. E então, sem pensar, ela se jogou nos braços dele, o beijando com tudo o que tinha. Vítor a segurou firme, aprofundando o beijo, como se estivesse selando um pacto silencioso. Naquele momento, Isabela soube.
Victor Lancaster não era mais o mesmo homem. Ele tinha mudado. Por ela. Mais tarde, naquela mesma noite, deitados na cama, Victor segurou a mão dela e entrelaçou seus dedos nos dela. Nunca mais questione se eu sou capaz de amar você, ele disse. Porque eu sou. Ela sorriu, seus olhos brilhando. Então me prometa que nunca mais vai tentar se afastar. Ele se inclinou, beijando-a suavemente. Eu prometo. E naquele instante, Isabela soube que seu desafio tinha sido vencido. O general finalmente tinha aprendido a amar. O sol mal havia surgido no horizonte quando Isabela abriu os olhos. Seus dedos deslizaram lentamente sobre o lençol frio ao seu lado, procurando por Victor, mas ele não estava ali. Sentiu um aperto no peito. A cama, apesar de grande e luxuosa, parecia vazia sem ele. Ela se sentou, puxando o lençol até os ombros, tentando ignorar a sensação de abandono. Mas então, um barulho no corredor a despertou de seus pensamentos. A porta do quarto se abriu, e Victor entrou, vestindo apenas calças de moletom, os músculos definidos brilhando sob a luz suave do amanhecer. Ele segurava uma bandeja com café da manhã e, ao notar que ela estava acordada, sorriu de lado. Você está acordada cedo. Isabela arqueou a sobrancelha, surpresa com a visão à sua frente. Você preparou isso? Ele colocou a bandeja sobre a cama e se sentou ao lado dela. Eu disse que queria te provar algo. Ela riu, pegando uma das xícaras de café. Nunca imaginei que o temido general Victor Lancaster soubesse fazer café. Ele pegou um pedaço de pão e deu de ombros. Eu aprendi algumas coisas no exército. Ela tomou um gole, sentindo o aroma forte e quente invadir seus sentidos. E o que mais você aprendeu? Victor sorriu lentamente, pegando a xícara dela e colocando-a de lado. Isso. Ele segurou o rosto de Isabela e a beijou com intensidade, um beijo profundo e repleto de significado. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Isabela já havia vivido ao lado de Victor. Ele não era mais apenas o homem frio que a havia tomado à força. Ele não era apenas o general temido por todos. Ele era um homem apaixonado. Pela primeira vez, Victor começou a revelar partes de si que antes mantinha trancadas. Ele a levava para passeios, tocava seu rosto com delicadeza, cochichava coisas no ouvido dela apenas para vê-la corar. Isabela percebeu que, quanto mais tempo passava ao lado dele, mais ele se transformava. E essa mudança a deixava, assustada. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda da mansão, olhando para a imensidão do céu estrelado, Isabela suspirou, sentindo o peito apertado. Você já amou alguém antes? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Victor demorou alguns segundos para responder. Não. Ela virou o rosto para encará-lo. Nunca? Ele negou com a cabeça, os olhos cinzentos fixos nas estrelas. Eu nunca soube o que era amor. Até você. Ela sorriu, mas seu coração bateu mais forte. E se um dia, tudo isso acabar? Sua voz saiu baixa, hesitante. Victor franziu a testa, a mão dele se apertando contra a dela. O que quer dizer? Ela desviou o olhar. Tenho medo de que, um dia, você perceba que essa não é a vida que quer. Que o general dentro de você não consiga conviver com o homem que está se tornando. Victor ficou em silêncio por um momento. Então, sem aviso, ele se levantou, puxando-a consigo. Venha comigo. Victor, o que está? Mas ele não disse nada, apenas a levou para dentro da mansão, subindo as escadas em passos firmes. Ele abriu a porta de um cômodo que Isabela nunca havia entrado antes. Quando ela olhou ao redor, seu coração quase parou. O lugar era um escritório. E, nas paredes, estavam fotos deles dois. Victor caminhou até a estante e pegou um caderno. Ele entregou a ela. Isabela o abriu, e sua respiração ficou presa na garganta. Dentro do caderno havia escritos, anotações, todas sobre ela. Sobre o dia em que a conheceu.
Sobre como ela o fazia sentir coisas que ele nunca havia sentido antes. Sobre como, dia após dia, ele percebia que não poderia mais viver sem ela. Ela levantou o olhar para ele, as lágrimas ameaçando cair. Você escreveu isso? Vitor assentiu. Eu nunca soube expressar o que sentia. Mas com você, eu precisei tentar. Ela fechou o caderno e o abraçou com força. E naquele momento, ela soube. Ele não iria a lugar nenhum. Naquela noite, enquanto estavam deitados na cama, Vitor segurou a mão de Isabela e a levou até seu peito. Pode sentir? Ela sentiu, sentindo o coração dele bater forte sob sua palma. É assim que eu me sinto toda vez que olho para você. Ela sorriu, as lágrimas escorrendo de leve. Vitor. Ele se inclinou, selando seus lábios em um beijo terno. Não há mais volta, Isabela. Você é minha. Para sempre. E naquele instante, ela soube que não havia mais motivos para duvidar. O general finalmente tinha se rendido ao amor. A manhã nasceu com um brilho dourado, refletindo-se nas janelas da imponente mansão de Victor Lancaster. Isabela acordou com o toque suave dos lençóis de cetim contra sua pele. Virou-se na cama, sentindo o calor ao seu lado, mas Victor não estava lá. Seu peito apertou. Era sempre assim. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de ele ter se entregue de maneiras que jamais imaginaria, ainda havia momentos em que ele desaparecia. Como se lutasse contra algo dentro de si, contra um instinto primitivo que o fazia se fechar. Ela levantou, vestindo um robe leve e caminhou descalça pelos corredores silenciosos. O som do vento lá fora trazia um prenúncio de algo que ela não conseguia decifrar. Ao chegar à varanda, encontrou Vitor. Ele estava de pé, vestindo apenas calças de moletom, segurando uma xícara de café. Seu olhar estava perdido no horizonte. Você sempre acorda antes de mim, ela disse suavemente. Ele virou o rosto para ela, e naquele instante, algo em seu olhar a fez estremecer. Havia decisão. Havia algo novo ali. Eu precisava pensar, ele respondeu. Isabela caminhou até ele, encostando a mão em seu braço forte. Em que? Vitor a observou por um longo momento antes de soltar um suspiro pesado. Em você. Em mim. No que somos agora. O coração dela martelou. Vitor. Ele colocou a xícara de café sobre a mesa e segurou seu rosto entre as mãos. Eu nunca imaginei que alguém pudesse mudar tanto minha vida. Sua voz era um sussurro áspero. Você me fez perceber que o amor não é uma fraqueza. Ela sentiu os olhos marejarem. Vitor continuou. Mas também sei que nunca fui o homem que você sonhou. Isabela apertou sua mão. Você é o homem que eu amo. Um sorriso curto e torto surgiu em seus lábios. E eu nunca soube amar, até você. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele pegou algo do bolso. Um pequeno estojo de veludo negro. O ar fugiu dos pulmões de Isabela. Vitor abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante, com um diamante azul intenso que refletia a luz da manhã. Os olhos dela se arregalaram. Vitor. Ele ajoelhou-se diante dela, segurando sua mão com força. Eu te obriguei a estar ao meu lado no início. Mas agora, quero que escolha. Quero que me escolha. O tempo pareceu parar. Ela piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Victor Lancaster, o homem que sempre teve controle sobre tudo, estava ali, vulnerável diante dela. Isabela Moretti, sua voz era grave, intensa, quer se casar comigo? Ela olhou para o anel, depois para os olhos cinzentos de Vitor, que a encaravam sem piscar. Ele esperava por sua resposta, mas, pela primeira vez, não havia pressa. Ela respirou fundo, sentindo cada batida acelerada de seu coração. Então, sem hesitar, ela se ajoelhou diante dele, ficando na mesma altura. Segurou seu rosto com as duas mãos e sussurrou. Eu já sou sua. Vitor fechou os olhos, como se estivesse absorvendo aquele momento. Quando os abriu, um brilho novo estava ali.
Ele pegou sua mão e deslizou o anel em seu dedo. Agora, é para sempre. Isabela sorriu, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a puxou para seus braços e a beijou. Dessa vez, não havia pressa. Não havia medo. Só havia amor. Naquela noite, Vitor não a deixou sozinha nem por um segundo. Ele a carregou nos braços para o quarto, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Cada toque, cada olhar, cada suspiro eram declarações silenciosas do que ele sentia. Eles fizeram amor como se o mundo fosse acabar naquela noite. E quando Isabela adormeceu nos braços dele, uma paz tomou conta de seu coração. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa para os dois. Na manhã seguinte, Isabela acordou sentindo algo diferente. Seu corpo parecia mais quente, seus sentidos mais aguçados. E, de repente, uma tontura tomou conta dela. Ela correu para o banheiro, segurando-se na pia. O espelho refletia seu rosto pálido e seus olhos arregalados. Foi quando a realização a atingiu. Colocou as mãos sobre o ventre, sentindo uma emoção avassaladora tomar conta de seu peito. Ela não estava sozinha. Ela carregava um pedaço dele dentro de si. O coração dela disparou. Vitor entraria no quarto a qualquer momento. E agora, ela tinha algo ainda maior para contar a ele. O general não apenas tinha se rendido ao amor. Ele estava prestes a descobrir que sua vida mudaria para sempre. A notícia ainda pulsava dentro de Isabela como um segredo sagrado, um brilho novo em seus olhos enquanto caminhava pelo quarto silencioso. Seus dedos tremiam levemente ao tocar o anel que Vitor colocará em seu dedo na noite anterior. Ela ainda mal podia acreditar. Ele a pediu em casamento. Não por obrigação, não por dever. Mas porque a queria. Porque a amava. E agora, ela carregava o maior presente que poderia dar a ele. O futuro deles. O coração batia freneticamente enquanto ela tentava imaginar a reação de Vitor. Ele não sabia. Ela sequer havia conseguido dizer as palavras. Mas precisava contar antes que o dia terminasse. Vitor entrou no quarto sem fazer barulho. Seu olhar intenso pousou nela imediatamente, capturando cada detalhe da mulher que agora era sua noiva. Ele usava apenas calças de pijama, seu torso forte e definido ainda marcado pelas sombras da noite que passaram juntos. Você está acordada cedo, sua voz rouca cortou o silêncio. Isabela forçou um sorriso. Eu não consegui dormir muito. Ele franziu a testa, aproximando-se. Algo errado? Ela abriu a boca para falar, mas hesitou. Não. O momento precisava ser perfeito. Não, só estou um pouco ansiosa para tudo isso, ela gesticulou, referindo-se ao casamento que agora estava por vir. Vitor a puxou pela cintura e a prendeu contra seu peito quente. Você está feliz? Ela olhou nos olhos dele e viu algo que nunca imaginou ver: vulnerabilidade. O homem mais poderoso que já conheceu estava ali, esperando por sua resposta como se dependesse dela para respirar. Ela sorriu, encostando a testa na dele. Sim, Vitor. Eu estou mais feliz do que já fui em toda a minha vida. Ele fechou os olhos, aliviado. Mas o alívio logo se transformou em desejo. Seus lábios tocaram os dela com intensidade, um beijo profundo, dominador, carregado de tudo o que viveram até ali. Quando finalmente se afastaram, ele sussurrou contra sua boca. Então vamos torná-lo oficial. Vitor não poupou esforços para dar a Isabela um casamento que nenhuma outra mulher no mundo teria. O casamento aconteceria em um castelo na França. Um lugar histórico, iluminado por milhares de velas, rodeado por jardins repletos de flores brancas que pareciam saídas de um sonho. Isabela nunca poderia imaginar um cenário como aquele. Quando olhou seu reflexo no espelho, com um vestido feito sob medida, ajustado em sua cintura com uma longa saia fluida e bordados de pérola, sentiu um nó na garganta. Ela estava se casando. E não com qualquer homem. Com o Vitor Lancaster. O general temido. O homem frio, sem alma. Mas que, diante dela,
se tornará algo que nem ele próprio entendia. A marcha nupcial começou a tocar. E então, as portas se abriram. O coração dela quase parou. Vitor estava no altar, vestindo um smoking preto impecável, mas o que realmente chamou sua atenção foram seus olhos. Ele nunca olhou para ninguém daquela maneira. Ela era dele. E ele era dela. O caminho até o altar pareceu durar uma eternidade. Seu peito subia e descia rapidamente, o coração acelerado. Quando finalmente parou diante dele, Vitor segurou sua mão e trouxe até seus lábios. Você está linda, ele murmurou. A voz dele parecia carregada de emoção. Ela sorriu, e então, o padre começou a cerimônia. Os votos foram ditos com sinceridade e intensidade. E quando chegou o momento, Vitor não hesitou. Eu, Vitor Lancaster, prometo amar e proteger você até meu último suspiro. O nó na garganta de Isabela ficou impossível de segurar. Ela fez seus próprios votos, e antes mesmo do padre anunciar, Vitor segurou seu rosto e a beijou. Um beijo longo, profundo, cheio de paixão. O casamento estava selado. Mas o maior momento da noite ainda estava por vir. A recepção foi mágica. Dançaram sob o luar, com a mansão iluminada por tochas e velas flutuantes. Mas Isabela ainda precisava contar a ele. Enquanto estavam sozinhos, sob o céu estrelado, ela segurou as mãos dele. Vitor. Ele ergueu uma sobrancelha. Sim? Ela respirou fundo. Há algo que preciso te contar. Ele franziu a testa, preocupado. O que foi? Ela engoliu em seco, e então, pousou a mão sobre o próprio ventre. Vitor piscou, confuso. E então, tudo fez sentido. Ele arregalou os olhos. Isabela. Ela sentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Nós vamos ter um bebê. Por um momento, ele ficou sem palavras. Mas então, algo que ela nunca esperou aconteceu. Vitor caiu de joelhos diante dela. Ele segurou seu rosto, depois sua cintura, e então pousou as mãos sobre o ventre dela, onde o filho deles crescia. Um sorriso enorme apareceu em seu rosto. Ele riu, depois beijou sua barriga, depois levantou e a girou no ar. Meu Deus! Ele a colocou no chão e olhou nos olhos dela. Você acabou de me dar o maior presente da minha vida. Ela riu entre lágrimas. Então você está feliz? Ele segurou o rosto dela entre as mãos e sussurrou. Você me transformou em um homem que eu nunca pensei que poderia ser. Eu amo você, Isabela. O coração dela quase explodiu de felicidade. Naquela noite, sob as estrelas, entre beijos apaixonados e promessas eternas, eles selaram não apenas um casamento, mas um destino que já estava escrito. Vitor Lancaster, o homem que nunca amou nada além do poder, agora tinha tudo. E tudo o que ele precisava era ela.